Olha ele aí! Tô aqui, prontinho. Oh, glória a Deus! Tão longe, tão distante, mas ao mesmo tempo tão perto, né? Através da internet. Glória a Deus por isso, fico muito feliz, viu? Eu já tive, gente, uma live. Já fiz, né? Já fizemos, né? Uma live aí no meu Instagram. Foi maravilhosa essa live que eu tive com o Márcia Moreira. Por isso que eu fiz questão de convidar ele de novo para participar dessa conferência de escola bíblica, porque não tinha como não convidar ele, né? Com tanta bagagem, com tanta experiência. Então, Márcio, muito obrigada aí por dedicar esse tempo aí com a gente, tá? Essa hora que nós teremos juntos, né? Eu louvo a Deus pela sua vida, pela vida de cada participante que tem estado aqui conosco, porque, gente, pensa, eles não estão ganhando nada, né? Eles estão fazendo isso de coração, todos eles de coração, se dispuseram a estar aqui, né? Compartilhando com a gente, sabe? Assim, é muito amor pela obra, é muito amor pelo que faz. Então, assim, eu falo, Senhor, né? Gratidão, essa é a palavra que resume essa conferência, porque o quanto nós estamos aprendendo aqui é maravilhoso demais. Então, a cada conferência que eu organizo, eu fico assim maravilhada, sabe? Com a humildade daqueles que se dispõem a estar aqui, né? Compartilhando com a gente as experiências, né, Márcio? O conhecimento, tudo de bom. Então, mais uma vez, obrigada, viu? Eu creio que vai ser um momento maravilhoso para mim, porque eu sempre falo, gente, eu sou a primeira a aprender, porque eu estou aqui atrás, ó, eu não desligo nem um minuto, então eu fico aqui, eu fico anotando, tá? Eu amo, né? E é uma oportunidade, né, que nós temos, eu aqui na minha casa, e todos aqueles que estão participando. Então, Márcio, ó, coração para você por ter aceitado, viu? Muito obrigada mesmo. Seja bem-vindo à Conferência de Escola Bíblica Dominical. Monique, que prazer, o privilégio é meu, né? Desde que você me convidou, né? Como você mesmo disse, porque acredito que ministério é servir. E quando nós Exato. entendemos que ministério é servir, então a gente precisa estar servindo ao Senhor. Então, estou à disposição sempre. Então, para mim, a honra é minha, a alegria é minha, né? A gente se conheceu de uma forma tão especial, num local tão Verdade. especial, não é? Esperando para abrir a livraria que demorou muito e a gente não saiu de lá. Então foi ali que nasceu, né? Essa amizade, essa questão, né? Foi bênção. Então para mim o privilégio é meu, né? Mesmo aqui distante, aqui em Olinda, em Pernambuco, né? Você aí no Rio de Janeiro, mas graças a Deus, eu que sou grato a Deus, né? Eu estava ansioso, né, por este dia, porque a gente fica assim, né, com o coração assim alegre. Eu participei de algumas das conferências dessa semana, não pude todas porque a nossa vida secular não permite, mas assim, eu louvo a Deus e para mim é um prazer, é um privilégio poder compartilhar de experiência, né, a todos nós que aqui nos dispusemos desse tempo, porque ninguém que está aqui não tinha nada para fazer. Todo mundo tem, todo mundo, mas nós reservamos, né, esse momento, esse tempo para aprender. E eu costumo dizer que ninguém é tão sábio que não possa aprender mais. Né? Essa é uma frase que eu Exato. levo. Né? Ninguém é tão sábio que não possa aprender mais. E a sua palavra é muito linda, quando você diz assim, eu estou aqui aprendendo. Então, eu também estou aqui aprendendo. Que no momento que eu estou aqui falando, eu estou aprendendo. Deus está falando comigo também. Porque antes de eu falar para vocês aí, Deus ele vai falar para mim, não é? Porque a palavra de Deus é essa, não é assim, né, Monique? É espada de dois gumes. Ela vai lá, vai na divisão da alma e do espírito. Então, Verdade. ela fala comigo. Eu sou grata a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. E, gente, para quem não sabe, eu e Márcia nos se conheceu no Congresso da APEC, tem uns 2 anos isso, né? Na fila da papelaria da APEC. Quem já foi no Congresso da APEC sabe que a livraria, né? E foi papelaria, mas é livraria. A livraria é um dos lugares assim mais
disputados, vamos dizer assim, né? Porque Então, as filhas são quilométricas, né, mano? A filha é quilométrica para você sair de lá com o que você quer. exatamente, a gente quer ir logo no primeiro dia, no primeiro momento que abre é uma loucura. E eu sou assim, louca por livro, louca por material. A livraria, para mim, é o lugar assim, preferido do Congresso. Pronto, falei. E aí, nesse dia, estava fechado, porque deu um problema lá no sistema, sei lá o quê. E estava lá a gente na fila, né? Eu com as minhas amigas, meu marido e o Márcio também, e aí pronto, né? Não adianta. Quando Deus une ali, né, as amizades e tal, não adianta que o negócio flui. Tem a E Jacilene a também. Jace, né? E a Jace aí, Uma a Jace, figura. A Jacilene esteve no Congresso de Evangelismo, dando a palestra sobre o plano da salvação, foi maravilhoso também. Então, assim, Deus ele vai colocando pessoas no nosso caminho, né? E pessoas que têm nos abençoado. Você tem me abençoado, né? Com tudo aquilo que você tem compartilhado. Então, que o Senhor continue te abençoando. E agora, nesse momento, eu gostaria de orar por você, né? Orar pelos nossos irmãos que estão aqui conosco, para que a gente possa, então, dar o start, né? Nessa palestra aí. Eu estou ansiosa para te ouvir. Então, vamos orar. Sejam todos bem-vindos, todos vocês que estão aqui. O Juvenal, a Sabine, Valéria Ramos, Beatriz Peçanha, Fabiola, Marciana Paula, o Márcio também andou aqui nos comentários, Ana Regina. Que bênção, gente, que bênção. Compartilha essa live aí com seus irmãos, para que as pessoas possam ter esse despertamento, né, para aprender mais. Mesmo nesse tempo de pandemia, algumas igrejas não voltaram ainda, mas mesmo assim precisamos de capacitar, né, para poder alcançar essas crianças também de modo online. Então, aproveitem, né? Você aproveita, mas também compartilha com os irmãos. Não guarda o pedaço do bolo só para você, não. Compartilha também com os outros, que é muito importante a gente dividir, né? A gente compartilhar. Então, agora vamos orar. E no final, após a palestra do Márcio, eu vou estar fazendo um sorteio, né? Como eu prometi a vocês, para uma vaga no curso de liderança, tá? Então, fique aí ligado que aqueles que ficarem até o final, né? Vão concorrer à vaga, tá bom? Então, agora vamos parar de conversa e vamos orar. Querido Deus, amado Pai, Senhor, nós somos gratos a Ti, ó Deus, acima de tudo, Senhor, por nossas vidas, ó Pai, por nossa saúde, ó Deus. Senhor, te louvamos, ó Pai, te adoramos, Senhor, por tudo que o Senhor é, por tudo que o Senhor tem feito, ó Pai. Senhor, colocamos diante de Ti, Senhor, essa conferência, ó Deus, que tem acontecido, ó Pai, que o Senhor tem permitido acontecer, ó Deus. Ó Pai, colocamos diante de Ti, Senhor, a vida de todos os palestrantes. Mas nesse momento em especial, quero te pedir pelo Márcio, Senhor, que o Senhor abençoe o Márcio nesse momento que nós estaremos aqui juntos. Ó Pai, que o Senhor abençoe o Márcio em tudo aquilo que ele vir a falar, Senhor. Ó Pai, que tudo que for ministrado aqui nessa noite seja para a honra e glória do Teu santo nome, Deus. Abençoe a família do Márcio, Senhor, os seus projetos, o seu trabalho, o seu lindo ministério, Pai. Continue abençoando, Senhor, o Teu filho, o Teu servo, Pai, guardando e protegendo todo o mal, Senhor. Assim como também, como eu te peço, por todos que estão nos assistindo agora e aqueles que assistirão depois. Ó Deus, que não haja nenhum impedimento, que todos possam participar, Senhor, e aprender e despertar, Senhor, através de tudo que tem sido ministrado aqui, Senhor, nessa conferência. Muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito por nós e por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Em nome de Jesus, amém. Amém. Marta, agora é contigo, vou me retirar. Se apresenta aí para o pessoal, né? O pessoal te conhecer um pouquinho antes da gente começar. E quando for para botar o slide, é só me avisar, tá bom? Ok. Bom, que bom poder estar com todos vocês. Que alegria, né? Porque nesse momento a gente vai aprender mais um pouco, mas eu não vim sozinho, tá bom? Eu tô aqui com um amigo que eu sempre gosto de apresentar aqui, tá bom? Olá! Tudo bem? Que bom poder estar com vocês! Tio Márcio! Olá, Guto! Tudo bom com você, Guto? Tudo bem, tio Márcio? Guto hoje
Eu fui convidado por tia Monique. Sabe de onde ela é, Guto? Do Rio de Janeiro. E olha, é um momento que eu vou estar falando sobre classe do primário, que é classe de professores que trabalham com crianças de 7 e 8 anos. Oh, que bom, tio! Ah, então os professores vão estar aqui aprendendo mais um pouquinho como trabalhar comigo, né? Exatamente. Diga a sua idade ao pessoal. Oh, eu tenho 8 anos. 8 anos. Que bom, Guto. Pois é, Guto. Hoje eu estou aqui, tá certo? Nós estamos aqui, ó. E tio Márcio vai falar para muitos professores, líderes, pessoas que trabalham com crianças. E foi tia Monique, lá do Rio de Janeiro, longe. Mas tem gente da Paraíba que está aqui, que já entrou, tem gente de Pernambuco, tem gente de um monte de lugar, Guto, que vai me ouvir um pouquinho. Ô, tio Márcio, que bom! Então, Guto, se despeça, porque eu preciso conversar com o pessoal, tá bom? Tá bom. Tchau, pessoal. E aproveita, tá, tio Márcio? Ah, gente, que alegria, tá bom? Poder estar com vocês, que juntos nós possamos realmente, nesse pouco tempo de espaço que nós temos para falar, né, sobre algo que eu sou apaixonado, que quando fala de escola bíblica dominical, então, para mim, é a maior escola teológica do mundo. Não existe outra escola teológica do mundo a não ser a escola bíblica dominical. Então, eu sou Márcio Amorim, tá certo? Eu sou membro da primeira Igreja Batista em Águas Compridas, aqui na cidade de Olinda, tá bom? Do estado de Pernambuco. Eu hoje atuo como ministro infantil desta igreja, sou ministro infantil, aonde eu sou extremamente apaixonado, amo o ministério infantil e eu estou completando 28 anos que eu estou dentro do ministério infantil. Sou educador cristão de formação pelo Seminário de Educação Cristã, sou professor desse seminário, sou professor de Evangelho Infantil do Seminário Teológico Batista do Norte do Brasil, no curso de missões, e assim, acima de tudo, né, servo do Senhor, porque todos esses títulos, tudo que a gente faz, nada nós seremos, nada nós temos, se não for o Senhor que realmente não esteja conosco. Então, tudo isso que eu falei, que eu apresentei, acima de tudo isso, eu sou servo. Então, estou aqui para servir a vocês, para poder honrar, respeitar esse momento que a mim foi destinado para contar para vocês, trazer essa palestra tão importante e falar sobre essa classe de primários, que são classes que trabalham com crianças de 7 e 8 anos, a qual eu também sou extremamente apaixonado por essas crianças dessas idades. Então, para mim, é uma alegria. Tia Monique, como já falamos, né, é uma pessoa que Deus me deu de presente, não só a ela, como ao esposo, como a equipe que a gente se conheceu. Eu sou grato a Deus pela vida de cada um de vocês que realmente dispuseram desse tempo para poder ouvir um pouco daquilo que Deus tem para falar aos nossos corações, porque muitas coisas, talvez, que nós vamos falar aqui, eu acredito que vocês já tenham conhecimento, mas é bom a gente sempre relembrar do nosso compromisso, da nossa dedicação, daquilo que Deus nos chamou, né? Porque eu louvo a Deus, porque não fui eu quem escolhi ser professor, não fui eu quem escolhi, né, estar onde eu estou. Eu louvo a Deus porque foi Deus quem escolheu a Márcio, foi Deus quem escolheu Juvenal, Fabiola, Monique, foi Deus quem escolheu Sabine, foi Deus quem escolheu Radamés, foi Deus quem escolheu cada um de vocês. E ele disse, olha, não foi vocês quem me escolheram, mas foi eu quem escolhi vocês. Né? E nomeei, olha o privilégio, professores, olha o privilégio, líderes. Deus escolheu a Márcio, me chamou, nomeou. Márcio é você, Monique é você, Juvenal é você, todos vocês que estão nesse momento aqui
acompanhando esse momento tão maravilhoso de aprendizado. Deus nomeou, olha, chamou você para que você vá, dê fruto, que você ensine com dedicação, que você realmente se dedique naquilo que Deus te deu para você fazer, que foi o ministério do ensino, né? E Romanos 12:7 já diz isso. Se o ministério é de ensinar, que haja dedicação em fazê-lo. Então, estamos aqui diante de tantas pessoas que já entraram, compromissada com essa obra, compromissada com a escola bíblica dominical, compromissada com as nossas crianças, em especial nessa noite, porque vamos estar falando das crianças de 7 a 8 anos, que é a classe de primário, não é? Para algumas igrejas, na nossa igreja aqui, é a classe do escolar 1, não é? Cada igreja tem a sua nomenclatura, mas vamos falar sobre essa classe, sobre essas crianças, né, dessa faixa etária de 7 a 8 anos. Então, para mim, é um privilégio, é uma alegria, sabe, falar do Senhor, falar para vocês da importância que é a EBD na vida da criança, e você, enquanto professor e líder, continuar servindo, dando o seu melhor, para mim, é maravilhoso. Não há pagamento, tia Monique. Não há pagamento maior e melhor do que ter pessoas disponíveis que estão aqui para aprender. Isso, para mim, é o maior e o melhor pagamento, porque as demais coisas o Senhor, Ele vai acrescentando nas nossas vidas. Então, eu louvo a Deus pela vida de cada um de vocês. Eu louvo a Deus porque vocês receberam esse chamado e vocês estão entendendo daquilo que Deus, Ele quer para mim e quer para a sua vida. Então, vamos começar, né, a falar sobre essa faixa etária, mas eu não posso começar a falar sem antes trazer para vocês os 10 mandamentos do professor da Escola Bíblica Dominical, que a tia Monique vai estar passando para a gente aí, e eu quero falar desses 10 mandamentos, e eu quero começar a conversar com vocês cada um desses mandamentos que a gente traz assim, pensando nos 10 mandamentos que Deus escreveu ali nas tábuas da lei, que Moisés entregou ao povo. Então, a gente trouxe de uma forma para que esses 10 mandamentos do professor sejam importantes. Então, o primeiro mandamento que a gente vai falar aqui, ó, é o seguinte, pode passar, tia. Não terás outra doutrina além da Bíblia Sagrada. Professor de escola bíblica dominical, professor de criança de 7, 8 anos, independente da idade, você não pode ter outra doutrina além dessa aqui, ó, que o tio Márcio está com ela, a Bíblia Sagrada. Nós não podemos jamais, né, pensar naquilo que eu acho, naquilo que eu penso. Então, a gente não poderemos ter outra doutrina a não ser o que diz as Sagradas Escrituras. O segundo mandamento vai dizer, não darás aula sem apresentar figuras, imagens, ilustrações e outros recursos pedagógicos para melhorar o aprendizado. Não há como trabalhar com crianças, e principalmente nessa faixa etária, você chegando lá apenas, sabe, apenas sem nada para apresentar, mesmo sabendo que o melhor recurso é você. Eu e você somos o melhor recurso, mas a gente precisa, para que haja um melhor aprendizado da criança, a gente precisa levar algo, nem que seja um lápis, um papel. Então, a gente precisa sempre dar aula apresentando algum recurso para que a criança tenha facilidade desse aprendizado. Até então, que nós precisamos compreender que nem todos os alunos que nós temos nessa faixa etária estão alfabetizadas. Algumas apresentam, não é? Tem pessoas com deficiência, como nós bem vimos na palestra que nós tivemos aqui, não é? Não é pessoas com necessidades especiais, não é pessoas portadoras, mas então a gente precisa saber, não é? O público que nós temos, as crianças que chegam para a gente e como cada uma elas são. Então, isso sou eu, é você, enquanto professor, que a gente vai trazer o recurso pedagógico, o recurso necessário para o ensino da Bíblia naquele domingo, naquele dia que é a EBD, ou no culto infantil, ou no discipulado, em qual área de ensino você esteja atuando,
se você não levar algo que apresente para contemplar também essas crianças que ali estão inseridas em nossas salas de aula. Então, não dê aula sem apresentar nenhum recurso. Não vai, assim, dar dificuldade. Terceiro, não tomarás o momento da aula em vão, com uma aula desprovida de conteúdo e sem metodologia criativa. Não torne o momento da aula em vão. É aquela famosa que a gente chega na sala de aula, que eu já vi muitos professores, infelizmente, talvez despreparados, porque eu quero crer que ainda estavam aprendendo, mas a gente traz, pensando nesse contexto, aquela criança. Qual é o título da lição, crianças? Davi, o gigante e Golias. Repita novamente. Davi, o gigante e Golias. Só os meninos. Agora só as meninas. Agora só quem está de saia. Só quem está com a cor rosa. E passa quase 10, 15 minutos nessa que nós chamamos aqui de embromation, de enrolação. Então, não tome o momento da aula em vão, tá certo? Mas será que é errado, tio Márcio? A gente perguntar às crianças qual é o título, elas estudaram? Não, mas você não pode passar 10, 15 minutos, sabe? Porque você não preparou, você não preparou a tua aula, então não torne o momento da sua aula em vão, com uma aula desprovida, sabe, de conteúdo e sem metodologia criativa. Use a sua aula mostrando o conteúdo, e o conteúdo está aqui, ó, na palavra de Deus. Por mais que você tenha a revista da Escola Bíblica Dominical, que a maioria trabalha com a revista da Escola Bíblica Dominical, não esqueça que a Bíblia é o centro da nossa aula. A revista é apenas um recurso que facilita para que a gente possa trazer, não é, as propostas ali, mas a Bíblia precisa ser o centro do ensino na Escola Bíblica Dominical. Então, não torne isso muito em vão, tá certo? O quarto mandamento que nós vamos ver do professor da Escola Bíblica Dominical diz o seguinte: reservarás somente o sábado para preparar a aula? Nunca. A preparação deve acontecer durante a semana. Então, professores, líderes, a gente não pode... A Escola Bíblica Dominical é amanhã. Se nós estivermos presencialmente, é amanhã. Mas nós estamos virtualmente. Algumas igrejas estão trazendo a IBD pelo Meet, pelo Facebook, pelo Instagram, fazendo, não é, lives, fazendo transmissão. Então, eu não posso reservar hoje para preparar a aula. Nunca, jamais só o sábado. Essa preparação deve acontecer durante a semana. Quando você terminar aquele domingo, você já tem que preparar o próximo domingo. Então, não reserve sábado, porque se vocês conseguirem, sabe, planejar, dar uma boa aula, preparando no sábado de 10 da noite, 11 da noite e domingo de manhã, manda a receita para tio Márcio aqui, que eu quero saber como é que vocês conseguem preparar a sua aula no sábado, aonde para a criança a gente precisa trazer toda uma metodologia criativa, como nós falamos no mandamento anterior. Então, não reserve só o sábado para preparar a aula. Ela deve ser a semana toda. O quinto mandamento que nós vamos estar vendo: honre a presença dos alunos. O teu aluno chega ali na EBD, chega ali com muita, sabe, vontade de aprender, então honre a ele. Honra ele como? Com a apresentação do conteúdo significativo, com aulas prazerosas, participativa, dinâmica. Inove, não é? Inove a sua aula, traga algo diferente para que facilite o aprendizado do aluno. E essa faixa etária, 7, 8 anos, é uma faixa etária fantástica, é uma faixa etária que elas já são alfabetizadas, muitas, né? É isso que a gente pensa que são, e elas gostam de tudo isso, elas gostam quando você mostra, quando você traz algo, quando você coloca um avental, quando você coloca, sei lá, um acessório que você possa fazer isso, é diferente. Quando você a sala, quando chega e vê um ambiente diferente. Então, honre a presença dos seus alunos. Eles vão ali com sede, querendo aprender, e nós precisamos honrar, fazendo
com eles, para que eles sintam prazer em estar na escola bíblica dominical. Isso é muito importante. Então, o próximo mandamento, sexto, ele vai dizer o seguinte para a gente: não matarás o desejo do aluno de aprender. Ao contrário, estimularás o aluno a participar da aula, apresentando informações e realizando perguntas. Então, não mate o desejo de aluno aprender. De que forma, tio Márcio, aí? Eu não estou entendendo quando o senhor está falando isso. Eu estou dizendo que você envolva os seus alunos, envolva as crianças da sua aula, traz elas, que ela possa participar, que você use as crianças para interagir dentro da aula, dentro daquilo que você está propondo naquele domingo. Então, ele tem um desejo, então não mate esse desejo de aprender. Traga ele, faça com que ele participe da aula, trazendo perguntas, informações, fazendo dinâmica, fazendo tudo aquilo que vocês sabem muito bem fazer, que eu acredito que vocês fazem com muita maestria, com muita dedicação e com a ajuda do Espírito Santo de Deus, porque nós dependemos do Espírito Santo de Deus para atuar nas nossas vidas, para a gente levar essa palavra, esse ensino aos corações das nossas crianças também. Sétimo mandamento, para a gente refletir quanto professor da EBD: não adulterarás as informações sobre o tema da aula, com interpretações duvidosas, descabidas e desnecessárias. Então, não adultere nada. A tua aula está ali, então não foge, não traz nada que traga dúvida, né? Nada disso. Então, não adultere aquilo que está dentro da palavra de Deus. Nada mais e nada menos, né? A gente precisa ter o nosso comprometimento com a palavra de Deus sem tirar nada. E há de quem tira, né? Um tiro dessa palavra. A Bíblia é bem clara. Então, não adultere as informações do tema da sua aula. Então, se a sua aula vai falar sobre a criação de Deus, então tudo tem que estar dentro aí, dentro do planejamento que vocês já viram, vou ver aí em palestra e no curso de Tia Monique. Então, é muito importante a gente pensar nisso. Não adultere as informações do tema da sua aula com interpretações duvidosas, descabidas e desnecessárias. O oitavo mandamento, para a gente refletir: não furtarás a atuação do Espírito Santo. Com a vida cristã sem oração, comunhão com Deus e leitura bíblica. Então, professores, se a gente não tem uma vida de oração, de comunhão com Deus e com a leitura desta palavra, nós estamos furtando a atuação do Espírito Santo de Deus. Então, não furtemos, mas deixe o Espírito Santo atuar, porque é Ele que opera em nós, tanto o querer quanto o efetuar. Então, não furte, deixa ele agir. Tenhamos sempre uma vida de comunhão, de oração. Eu tenho que orar pela vida do Joãozinho, da Mariazinha, aqueles que muitas vezes deixam a gente de cabelo em pé, não é? Quantas crianças, né? Ai, meu Deus, a gente precisa estar orando pela vida das nossas crianças, né? Pela vida dos nossos alunos. Então, é eu saber todo dia colocar, olha, cada um nas mãos de Deus, para que o Espírito Santo toque nos corações delas quando você estiver ensinando, para que haja disciplina na sala de aula. Então, para que haja atuação do Espírito Santo, tenha uma vida cristã de oração, comunhão com Deus e com a leitura da palavra de Deus. Então, quando você não tem nada disso, você está furtando a atuação do Espírito Santo. Não deixe, não faça isso, não permita. Deixe que o Espírito Santo atue na sua vida. O nono mandamento: não farás falso testemunho de si mesmo, com palavras que não condizem com suas ações, serás o exemplo daquilo que ensinas. Então, você não pode dizer para o seu aluno: olhe, vocês não podem usar o aparelho celular agora, porque agora a gente vai ter a aula. Mas você está lá com o seu aparelho, tá ligado, você diz assim: peraí, de vez em quando, peraí que eu tenho que ver uma mensagem aqui. Ou você o tempo todo está da igreja, e você sai, você entra, e o culto está lá, e a criança está te observando, ela percebe quando você está conversando. Então, não farás falso de si mesmo, com palavras que não condizem com suas ações. Seja exemplo, e nós somos exemplo. Os nossos alunos, ele olha em nós.
Ele vê a gente dos pés à cabeça, ele vê a nossa atitude, eles vê como é que a gente os trata, né? Então, isso é muito importante. Não farás falso testemunho de si mesmo. E o 10º mandamento, não cobiçarás o conhecimento do outro. Procurarás também estudar a palavra de Deus com seriedade, preparando-te para ministrar aulas com conteúdos e métodos adequados. Tem muita gente assim, como eu queria ser tia Monique. Quando eu crescer, eu queria ser tia Monique. Eu quero, né? Eu quero ser como tia Monique. Como eu quero ser como tia Márcio. Como eu quero ser como tantas pessoas aí que faz isso, faz aquilo. Não. Não cobice, não. Né? Você poder aprender com a gente, aprender com as pessoas, isso é uma outra coisa. Mas você cobiçar, não. Porque cada um de nós temos o potencial, porque Deus nos chamou. Isso quando nós estamos à disposição e deixando o Espírito Santo atuar. Então, olha, se você estudar, procure estudar, porque com certeza você será bem-sucedido na sua aula como professor, na sua liderança. Então, isso é muito importante que a gente repense. Então, eu quis, nesse primeiro momento, trazer esses 10 mandamentos do professor da IBD para a gente refletir mesmo, que nós precisamos entender que, enquanto professor de escola bíblica dominical, da sala específica de criança e de 7, 8 anos, a gente precisa refletir que nós devemos, né, obedecer aos mandamentos e ao chamado que Deus nos chamou para estarmos como professor, porque ser professor é uma dádiva, é um dom, é um presente que Deus nos deu. Então, a gente precisa fazer o melhor e doar sempre, fazendo o melhor para nossas crianças, para os nossos alunos, é chegar com alegria. Então, isso é muito importante. E aí, depois desse 10 mandamento, eu tenho 2 perguntinhas para a gente refletir. Então, você tem criatividade? E o que é criatividade? Então, criatividade, né? Use em favor delas. E a minha pergunta é para a gente, porque eu já vi muitos professores, muitas pessoas assim, seu Márcio, o senhor é muito criativo, o senhor tem muita criatividade, assim, sabe? E eu não tenho criatividade. E a minha pergunta é, você tem criatividade? E o que é criatividade? E aí, eu quero dizer para vocês uma coisa muito importante, no próximo slide que a gente vai ver agora, tá certo? Que ser criativo, certo? Não quer dizer que você vai acertar sempre. Então, vai dizer assim, ser criativo não quer dizer que você vai acertar sempre, estará sempre certo e é o bam, bam, bam. Porque às vezes as pessoas acham que, eu sou criativo, então vai acontecer. Calma. Não quer dizer que sempre que ser criativa que você vai acertar sempre. Não. Você vai sempre ter equilíbrio naquilo que você vai fazer na sua aula. Você conhece os alunos, você conhece a sua igreja, você conhece a doutrina, você sabe o que pode, o que não pode. Então, ser criativo não quer dizer que você vai acertar sempre, ou que estará sempre certo, e que é o bam, bam, bam. Jamais. Certo? Então, criatividade, nós temos. Pode passar, Tia. Então, ser criativo, criatividade, ele não cai do céu. Não cai do céu, criatividade. Ela não vai cair do céu, não. Sabe? Se não houver esforço, dedicação, oração, estudo, não vai. E a criatividade não vai suprir as lacunas deixadas pela bagunça ou pela falta de planejamento e relaxamento e desleixo que aconteceu da nossa parte, da sua parte. Então, a criatividade, né, não cai do céu. Mas aí, no próximo slide, vai dizer que ela não cai do céu, mas que ela vem do céu. Ela não cai do céu, mas ela vem do céu. Ela vem do céu para os corações, dos servos, sabe? Para os corações servos, mentes que estudam, que lê, que procuram, que observam, que vão buscar o melhor ensino, sabe? Que são humildes, que dependem, que estão prontos para aprender, sempre buscando a ajuda do outro. Então, a criatividade, ela não cai. Ela não cai, não, mas ela vem. Então, se ela vem do céu, Tiago vai nos dizer, no livro de Tiago, vai dizer o seguinte, se você não tem sabedoria, peça que ele dá a você,
liberalmente. Então, a criatividade, ela vem do céu, mas para os corações servem. Para os corações daquele que permite que o Espírito Santo atue e que se prepare para a sala de aula, para dar sua aula maravilhosa. Então, ela vem do céu para cada um de nós. E lembre-se, as nossas crianças, nossos alunos estão ali com sede de aprender. Então, use cada momento. Porque é pensando nisso que a gente vai partir agora para pensar nas características das nossas crianças, não é? Porque as nossas crianças têm algumas características. E a gente vai começar a apresentar agora que as características biopsicossociais da criança é que a criança, ela realmente, né, para ajudar a criança, o professor evangelizador, ele tem que conhecer, tem que compreender os problemas com que ela se defronta, o seu desenvolvimento no lar, na comunidade. Então, a criança, ela tem que ser tratada como um todo, o aluno como um todo. E nós precisamos ter essa observação. Você tem que observar cada aluno, né? Como é cada um, é diferente um do outro, cada aluno seu nunca pode ser comparado, porque você não é igual a fulano, faça feito fulano, fica quietinho. Não. Então, a gente precisa entender, compreender os problemas que ela se defronta no seu desenvolvimento, né, no seu lar, na sua comunidade, conhecer o seu aluno como todo. Então, a partir quando a gente conhece o aluno, e eu sei muito bem que os professores que aqui estão conhecem os alunos, sabem os nomes, sabem onde mora, sabem quem são os pais. Então, isso é importante saber, porque quando você estiver falando sobre que Deus, ele supre todas as nossas necessidades, e uma criança, o seu aluno está lá ouvindo essa aula, e ele está precisando de uma roupa, ele está precisando de uma alimentação, ele está precisando de ir ao dentista, ele está precisando de alguns auxílios. E aí, como é que a gente está ensinando que Deus supre todas as nossas necessidades, e o aluno está ali, ele precisa que essas necessidades, elas precisam ser supridas. Então, a gente precisa também ter esse olhar na nossa sala com os nossos alunos. Então, é importante a gente pensar, porque essa faixa etária, que aí a gente chama de escola 1, né, ou primário, porque classe primária, né, depende muito aí da denominação. Aqui para nós, que somos batistas, é escola 1, ou geralmente as classes têm os nomes, né, classe Cordeirinho, classe não sei o quê, aí tem umas que botam classe, só o nome, classe de 7, 8 anos. Então, para nós aqui, até o nosso material, ele é um material que escola 1 aprendendo, 7, 8 anos. Então, a criança nessa idade, como é que ela é, né? Ela é realizadora, ela é retentora mentalmente, ela é impaciente emocionalmente, né? Volitivamente, né? Como é que ela é a questão social dela, como é que ela é a questão do voluntariado, ela é cooperadora, ela gosta de ajudar. Socialmente, ela é camarada, ela gosta, né? Espiritualmente, já é discriminador, já sabe perguntar o porquê, por que isso, por que aquilo. Se Deus sabia que Adão e Eva iam pecar, por que é que ele criou, por que é que ele permitiu que o mundo fosse criado. Então, nessa faixa etária aí, ele já começa a indagar, fazer aquelas perguntas que às vezes deixa o professor de cabelo em pé, porque a gente já, às vezes, subestimamos o conhecimento da criança, achando que ela não vai fazer determinadas perguntas na sala de aula, né? Mas elas já começam a ter, nessa faixa etária, nessa idade da psicologia aí que a gente estuda, né? Da fase do desenvolvimento da criança, então a gente entende como é que essa criança já aprende, né? Através, né? O concreto e tudo isso aí. Então, a gente precisa entender como é que essas crianças, nessa faixa etária, elas se desenvolvem. Então, é a gente pensar como é que essas crianças de 7, 8 anos, elas pensam, como é que ela é fisicamente, ela gosta de movimento, ela gosta de que você possa trazer algo que elas possam descobrir, né? Então, essa faixa etária é uma faixa etária fantástica. Quem trabalha com ela, olha, tenho certeza que está concordando com aquilo que eu estou trazendo nesse momento para vocês, que é uma faixa etária que o que você pedir para que elas possam fazer, eu tenho certeza que vai acontecer. Elas vão fazer, porque
elas gostam de desafio. Então, é muito importante a gente pensar, é muito importante a gente entender como é que essas crianças, nessa faixa etária, ela aprende. Então, por isso que a gente precisa refletir, né? Conhecer. Então, eu não posso ser apenas um professor, não é? Da sala de aula sem conhecer como é que essa criança aprende nessa faixa etária, né? Que tipo, não é, de história, não é? Que material apropriado a gente vai trazer, né, para que essas crianças elas possam aprender. Como é que eu vou trazer? Né? Como é que eu vou conhecer? Então, aí, quem lidera no infantil, quem é responsável pela escolha, né, de material para essa faixa etária, tem que se preocupar como é que essa criança aprende. Quais são, né, as histórias, né, o tempo. Porque eu sei que a EBD de muitas igrejas é 1 hora, mas não é 1 hora que você passa dando aula, né, ensinando. Você tem um tempo que é para você parar, e o tempo dessa faixa etária é 10 minutos a concentração. E olhe, né, 10 minutos, entre 7, 8, 9, 10 minutos a concentração. Mas quando você se prepara, traz uma aula, desde o início, planejando, desde a oração, desde o cântico, desde o versículo, desde as músicas, desde a atividade, desde a dinâmica que tem a ver, então tenha certeza que isso, né, vai facilitar o aprendizado. Então, a gente precisa conhecer. Então, o professor precisa estudar essas faixas etárias, um pouco de psicologia, né? É muito importante a gente ler. E aí, as ferramentas, né? As redes sociais, não é? Aí tem muita coisa boa que já se escreveram, que a gente pode pesquisar. Tem aí os cursos, né, que são feitos. Tia Mônica está com um curso aí, não é? Outras pessoas também que você conhece, que acompanha, que tem curso, né, que dão capacitação. Aproveitar os momentos, sabe? E fazer. Esse é um momento tão oportuno, né? E eu compartilhei com muita gente. Tudo certo, olha, é uma conferência online, é gratuita, aproveita. Porque se em outros casos, em outros momentos, em outras pessoas, talvez fosse cobrar um valor para você participar, né? E nós estamos tendo o privilégio de poder ouvir essa semana tantas palestras maravilhosas, né? Tantas coisas para a gente aprender. Então, lembre-se de uma coisa, né? Que a gente jamais vai conseguir dar uma aula máximo fazendo o mínimo. Se você quer dar uma aula máxima, quero dar uma aula máxima, uma aula que chega, você não pode dar uma aula máxima fazendo o mínimo. Você tem que fazer o máximo para que a sua aula seja máxima também. Para que o aluno saia dali assim, que aula maravilhosa, tia, eu não vou faltar nunca mais, né? Eu não quero mais deixar de vir. E assim trazer outra, porque a criança nessa faixa etária, ela precisa, né, sentir sempre o prazer do ensinar, de estar ali com alegria, servir ao Senhor com prazer dentro da tua sala de aula, porque você está preparado, porque você preparou todos os recursos, maravilhoso. Então, nessa faixa etária, a gente precisa compreender como elas aprendem, né? E quais são os tipos também de histórias, não é? Versículos, canto, como deve ser dentro dessa faixa etária, porque eu já vi muitos professores chegando na sala de aula, não é? E fazendo uma coisa aqui, outra totalmente fora. Então, as histórias, que é muito importante entender, é que a linguagem que a gente vai trazer é uma linguagem mais descrita, né? Em vez de você dizer agora, porque Joãozinho, Mariazinha estava, né? Você já dizer outras palavras, né? Pulava de alegria, João pulava de alegria, até o inho, dependendo da faixa etária, ainda essa faixa etária, algumas pessoas usam, né? Joãozinho, Mariazinha, mas nem sempre, né? João, Maria, Pedro, não é? Pulava de alegria. Apresentar a sua aula, né? De uma forma mais complexa, como a vida de Davi, isso é muito importante, né? Quando estiver ensinando sobre Davi, não é dizer que o gigante Golias, ele foi derrotado, não foi apenas porque Davi jogou a pedra e caiu e morreu, não. Davi puxou a espada do gigante e cortou a cabeça. Então, a gente precisa, né, trazer isso de uma forma que a criança possa entender. O versículo, geralmente, dentro da revista, cada lição tem o versículo do dia, né?
Tem umas revistas, a nossa ela vem com um plano diário, com versículo para cada dia, para que a criança possa estudar cada versículo de acordo com a história, né? Com o conteúdo da EBD. Então, a gente geralmente escolhe, né? Por trimestre, dependendo do material que você usa, mas no material que trabalha com revista, cada lição tem o texto bíblico para você estudar e tem um texto de memorização, né? Para que o aluno, ele aprenda aquele versículo, né? Então, passando aí, meu Deus, a gente fala tanto, né? Que é uma bênção, o tempo é tão curto. Os cânticos, o método de ensino. Então, assim, os cânticos que a gente vai escolher, né? Faixa etária, né? Cuidado para não escolher, ficar cantando 5, 6 músicas, né? Que enfatize, né? O mínimo, dependendo do tempo. O método de ensino dessa faixa etária, né? Flanelógrafo, deixei o flanelógrafo, porque assim, eu acho fantástico ainda o material de flanelógrafo, colando ali, eles querem descobrir como é que faz aquilo, né? Traz mesa de areia, cartaz, trabalho manuais, pesquisa, dramatização, não é? Hoje nós temos data show, então use, né, métodos diferentes. E o tempo aí que eles vão ter para dar mensagem bíblica do conteúdo é 10 minutos de concentração dessa faixa etária. Por isso que você deve ensinar nessa sala, tá certo? Alguns ensinos adequados. E os ensinos que eu quero trazer para você agora, que é o que essa faixa etária ela precisa compreender dentro de um currículo que a gente pode pensar, né? As revistas que vocês têm, não é? Eu sei que a Monique trabalha com a CPAD, eu trabalho com a Convicção Batista, que é a nossa aprendendo, mas tem pessoas que trabalham com o material da Cristã Evangélica. Existe os ensinos adequados, né, para tudo isso. Então, o ensino adequado, quais são? Então, no próximo slide, a gente vai ver aí, que eu trago como sugestão para vocês, tá certo? Esse ensino adequado, Deus, né? Primeiro, eles precisam saber quem é Deus, né? Quem é, como ele é, o lugar dele na Trindade, caminho da salvação, segurança da salvação, vitória sobre o pecado, confissão, submissão, dependência de Deus, andar diário com Deus e testemunho. São alguns de ensino adequado para essa faixa etária que elas precisam entender quando a gente está ensinando dentro de um currículo. Então, a gente trabalha pensando que ela precisa conhecer quem é Deus, tudo isso que eu falei agora para vocês. Então, é importantíssimo que a gente pense nisso, não é? Eu não sei se o Mano está aí, que eu precisava que você passasse aí só um pouquinho, amigo. Pode passar o próximo. E aí, gente, é uma matriz curricular da nossa convenção, que, como 7, 8 anos só são 2 anos, então aqui é uma matriz que trabalha por trimestre, e o que a gente vai estudar em cada trimestre, no ano 2020 e no ano 2021. Porque se a criança está com 7 anos em 2020, quando for em 2021, ela vai terminar. E ela vai sair, porque ela vai completar 9 anos e vai para a classe dos juniores, né? Aí, as crianças que estão chegando, né, vai dar continuidade, e outras vão chegando, e aí vai ficando sempre essa matriz, porque as crianças não repetem, porque as faixas etárias dela vão mudando, e quando termina toda essa matriz curricular, então ela vai passar para os juniores, então ela já viu, então não vai repetir, elas não vão ver novamente, porque o currículo é pensado nisso, tá certo? E aí eu trago um pouquinho daquilo que a gente desenvolve aqui na nossa igreja, que são algumas atividades dentro da nossa EBD, que a Tia vai passar rapidinho para a gente já chegar aí, né? Porque o tempo corre. Então, aí, é a minha sala, né? É a sala de aula, tá bom? Da igreja, que eu sou ministro. E aí, a gente aqui nessa caixinha aqui, que é uma prisão, foi trabalhado a história, a mensagem, né? Do rei, que foi cobrar dívida e ele seria preso, né? E aí ele ficou, sabe, assim, pediu perdão, aí o rei perdoou, depois ele sai e volta. Então, assim, algumas das coisas que a gente faz, pode passar, Tia, que é só agora só para a gente ver. Aí foi quando trabalhamos a armadura de Deus. Na nossa igreja tem um grupo de rapazes
que eles fazem coreografia e eles apresentam Efésios. Então, a gente pediu para, nesse dia, eles apresentarem a música Efésios, porque nesse dia a aula foi sobre a armadura de Deus. Eles fazem de uma forma, assim, teatral, de uma forma muito boa, e eles subiram. As crianças amaram nesse dia, porque a gente também tenta trazer, quando o assunto, o conteúdo, a gente precisa de alguém do louvor, a gente convida alguém do louvor para participar da aula. Se precisa do pastor, a gente chama o pastor ou de alguém da liderança para chegar lá, dar uma palavra. Sempre nós estamos envolvendo a igreja também na nossa sala de aula. Pode passar, tia. E essa daí foi do profeta Elias, quando Elias fez aquele desafio, né, dos profetas de Baal. E aqui, gente, a gente encheu de água, isso aqui ficou cheio de água, e a gente colocou fogo, tá? Porque a ideia não era realmente, quando Elias clamasse, o fogo descesse. Então, a gente fez isso, tá bom? Com todo cuidado, testamos, o extintor, tinha bombeiro, foi bem legal. Pode passar, tia. Tem os rapazes no Ministério Infantil que nos ajuda muito quando a gente apresenta de forma de dramatização, de teatro. Geralmente, as nossas aulas a gente tenta trazer de forma bem diferente. Pode passar, tia. O rei, né? Sempre tá mostrando. Pode passar, que é só para mostrar um pouquinho, né? As nossas crianças aí, né? Essa é da igreja toda. Aí nós temos várias faixas etárias. Aí foi aqui, foi dos muros, né? Quando Josué, os muros de Jericó, e aí teve o sacerdote, né? Teve a gente fez, aí foi a travessia do Mar Vermelho. Eu estou mostrando como a gente. Isso é na mesma sala, gente. A nossa sala, dependendo do tema, a gente vai fazendo, deixando ela com o conteúdo daquele dia, tá certo? A gente vai deixando o ambiente de acordo. Aqui foi a travessia do Mar Vermelho, né? E a gente usou as cortinas da igreja, tudo, e deixamos o ambiente bem com o Mar Vermelho. E aí, né, eu fui o Moisés, estou aqui com o Moisés, tá bom? Com o cajado na mão, mostrando para vocês que uma aula dessa forma, criativa, facilita os nossos, não é, alunos a aprenderem, a desenvolverem. Então, eu não sou apenas um professor ou alguém que estou na liderança que só digo faça, mas a experiência. E aí o texto ensina a criança no caminho em que deve andar, né? E ainda quando for velho, não se desviará dele. Provérbio 22:6 é um texto que a gente usa muito. Pode passar aí. Costumo dizer, se o nosso ministério seja ministrar, se é ensinar, que haja dedicação ao ensino. Então, seres praticantes da palavra de Deus e não somente ouvintes. Enganamos a vós mesmos, gente. Vamos praticar a palavra de Deus. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensine e aconselhe uns aos outros com toda sabedoria. Com toda sabedoria. Então, que vocês possam entender isso. A parte de baixo, aí, da referência abaixo, eu trago o material que eu trabalho. Pode passar a nossa revista, não é? Que é uma das que a gente trabalha. Pode passando, que é Aprendendo, né? Que a gente trabalha. Tem um texto bíblico de memorização do trimestre, tem um texto. É por unidade. Esse material ele vem por unidade. São 2 temas, né? E aí é um que a gente está trabalhando, Deus me fez, né? Pode passando. Deus me fez, Deus me conhece, Deus me guarda sempre, Deus supre minhas necessidades, sou especial para Deus, porque o tema foi Deus me ama e sou especial para Deus. Deus me deu um lar. Então, meus pais me amam, compartilhando com os irmãos, ajudando minha família a viver feliz, minha família me ajuda a crescer, o menino que não foi egoísta, a menina que venceu a morte e voltando para casa. Então, o tema que a gente trabalhando nesse trimestre, é que Deus me ama e sou especial para Deus. Está dividido em 2 unidades o nosso material. E tudo nós podemos, sim, naquele que nos fortalece. E para eu encerrar minha fala, porque o tempo é tão curto para a gente pensar tanto, eu quero trazer para vocês uma história muito
maravilhosa que vocês conhecem, que está na Bíblia, não é? A nossa aula de hoje está na Bíblia, que é a palavra de Deus, não é? Então, o Tio Márcio vai abrir aqui a Bíblia, tá certo? Dele, tá certo? Porque hoje nós vamos falar sobre uma parábola. Isso mesmo, você sabe o que é parábola, não sabe? Jesus, ele sempre ensinava através de parábola, né? De comparação, mostrando, de exemplo, para que as pessoas pudessem compreender melhor aquilo que ele estava querendo falar para as pessoas. E hoje eu quero falar sobre uma parábola, tá certo? E essa parábola é a parábola do semeador. Eu sei que vocês, de novo, tio Márcio, de novo, que muitas crianças dizem isso, né? De novo. Mas olha, eu quero dizer para vocês que a Bíblia nos conta que o semeador, ele saiu a semear e as sementes foram caindo, sabe? E uma semente caíram num caminho. E aí, olha, a Bíblia nos diz que veio os passarinhos, veio as aves, ó, e engoliram. Mas outras também sementes caíram entre as rochas, as pedras. E logo, sabe, cresceu sim. Mas o sol estava tão escaldante, sabe? E ela cresceu, mas o calor foi tanto que morreu. Ela não deu fruto. Mas outras caíram entre os espinhos. Mas logo os espinhos sufocaram, cresceu, mas ó, também morreu. Mas as sementes que caíram em terra boa. E essa terra boa, quando caiu, logo deu muitos frutos. Muitos frutos, muitos frutos. E esses frutos, eles produziram a 100, a 50. E assim, crianças, o Senhor Jesus, ele estava ensinando para as pessoas, dizendo, olha, que nós, sabe, que o semeador saiu. Então, aquela semente que caiu no caminho e veio os passarinhos e comeram, ele nos ensina que são pessoas que escutam a palavra, sabe, não estão nem aí, deixam para lá, então se perde no caminho. E aquela que caiu entre as rochas, olha, que cresceu, mas, sabe, não deu sol, estava quente, são aquelas pessoas, olha, que esquece, reclamam de tudo e qualquer coisa quer logo sair da igreja. E a outra caiu entre os espinhos que sufocou. São aquelas pessoas que por tudo desistem. Ah, eu não quero mais ir fazer isso, fazer aquilo. Ah, eu não quero ser mais professor de EBD. Eu não quero ser mais líder do Ministério Infantil, não é? Mas a semente, quando cai em terra boa, ela produz. Assim como caiu na terra boa. E olha, professores, eu e vocês precisamos semear semente. E nós estamos semeando essa semente nos corações de nossas crianças. Que Deus ajude a nós e que elas possam compreender, receber a palavra ao seu coração e que dessa palavra haja frutos, que essa criança cresça na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu, semente de alegria. Nós precisamos ser essa semente de alegria. A criança precisa entender que ela precisa ser semente de alegria. Nós somos semeadores. E nós precisamos semear. Continuar semeando a palavra de Deus no coração da criança. Porque quando a palavra de Deus ela é bem ministrada, ela é bem ensinada, quando uma aula que você prepara com todo amor, com toda dedicação, possa ter certeza que a palavra, que a semente vai cair no coração da criança, e teu aluno vai sair radiante e vai sair diferente da forma que ele veio, de forma diferente. Porque a palavra de Deus não volta vazio. E no final, entregue uma semente que elas possam realmente
plantar, e quando ela vê o crescimento, ela possa levar para você ver. Que são sementes de girassóis, mas tem semente de outro, tem caldo de feijão que faz. Então, dá a semente para a criança depois da tua aula. E explique para ela que o Senhor, Jesus, as ama. E nós, enquanto professores, precisamos fazer o nosso melhor. Faça o seu melhor. Façamos o nosso melhor, porque nós estamos fazendo para o Senhor, para agradar ao Senhor, não é para agradar o homem. E a recompensa não vem de tia Monique, não vem de tio Márcio. Não faça nada para a vanglória ou para receber elogios. Portanto, os meus professores, meus líderes, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Nunca vá para a sua sala dessa forma. Triste, ou pensativo, ou meio zoró, mas vá para a sua sala de aula com alegria. A alegria do Senhor é a nossa força. Seja um alegre e leve essa palavra. Ensine as crianças dessa faixa etária fantástica, com amor, com dedicação, e faça o seu melhor para o Senhor. Porque é assim que Guto tem aprendido a cada momento da sua vida. Não é, Guto? Isso mesmo, tio Márcio. Muito feliz por sempre estar aprendendo a palavra de Deus. Tá bom, Guto. Um abraço para você, viu, Guto? Foi muito bom ter você aqui. Se despede, pessoal, também. Tchau, pessoal. Até a próxima. Eu vou ali porque eu vou estudar a minha lição também. Bom, gente, que Deus continue derramando bênção na vida de vocês. Eu espero que, de alguma forma, tia Monique, eu tenha, assim, contribuído, né, com quem está aqui. Eu mesmo estava aqui falando, tia Monique, e eu estava pensando, será que eu tenho sido realmente um bom semeador dessa palavra? Eu estava aqui pensando, nesse momento de pandemia, eu fico pensando quantos professores desistiram, né? Quantas pessoas deixaram de fazer o trabalho com a criança, né? Que semeador, né? Nós temos sido. Eu estava refletindo, falando e refletindo. Então, assim, eu sou muito grata a Deus, porque essa palavra, antes de ir para nós, para vocês, ela vem para mim. Então, que o Senhor abençoe a vida de vocês, professores, líderes. Que a Monique, que alegria. Obrigada, estou tão feliz porque você me convidou, e me convide sempre, viu? Me convide sempre, por favor, não me deixe de fora, não. Tá certo? Amo muito, gente. Já mora no coração. Márcio, você abordou aí várias... Ó, gente, eu coloquei aqui o Instagram e o Facebook dele, tá? Para que vocês possam curtir, se inscrever lá no canal dele. É Instagram, não, é YouTube, né, Márcio? Acho que eu botei errado. O YouTube e o Instagram é o mesmo, de Massa Oficial. E o Facebook também. É os três. Eu deixei tudo a mesma coisa para não complicar ninguém. Então é YouTube e Instagram. Deixa eu corrigir aqui. É YouTube e Instagram, tá? Vou colocar aqui, que aí vocês conseguem salvar. Eu também já coloquei o contato dele aqui nos comentários, para que me pediram, né? Alguém pediu aí no comentário o contato dele, então eu já coloquei. Pode convidar o Márcio, gente, pode convidar, ele vai te atender. Estou à disposição. É só ver a agenda, né, Monique? É só ver a agenda, mas vamos lá. Isso aí. Mas eu amei, assim, tudo que você colocou aqui, foram colocações muito importantes. Uma coisa que me chamou muita atenção, né, e que eu sempre costumo falar, e às vezes sou mal interpretada até por isso, é que nós temos que ensinar para as crianças as passagens que nós julgamos serem complexas. Eu achei que isso foi muito bem colocado da sua parte. Você explicou isso muito bem, né? Porque assim, não existe complexidade na palavra para as crianças. Toda a Bíblia deve ser contada para as crianças, né? E tanto uma aula de EBD, que é o ensino da palavra, quanto um culto, né? Que ali é a exposição da palavra,
Mas em ambos, a gente faz aplicações para a vida das crianças. Então, na EBD, né, como o Marcos colocou aqui, tem um objetivo, né, e esse objetivo precisa ser alcançado. A criança ela tem que sair da sua aula com aquele objetivo em mente, né? Você alcançou aquele objetivo, ela entendeu, então ela vai colocar em prática. Então, assim, você falou aí do Davi, né, com Golias, não foi isso? Que ele acerta Golias, Golias cai, e muitas das vezes contamos até aí. Mas ele corta a cabeça de Golias. É uma coisa, Monique, que eu fico na história do Davi, porque eu vejo muita a questão da conta, daquele conto, um conto, né, que Davi pegou, né? Aí eu digo, gente, né? E eu fui questionado, tá, Monique? Porque eu disse, mas é muito forte dizer que cortou a cabeça do gigante. Mas tem que dizer, porque era a forma de dizer que Deus tinha derrotado o gigante, né? Então, precisamos. Desculpa, porque eu falo muito, só você falar. E assim, precisamos entender que lá no tempo do Antigo Testamento não existia Bíblia, tá? A palavra ela era passada de geração em geração no falar, né? No exemplo. Então, com certeza, a geração do Antigo Testamento ouviu essa história de Davi de forma completa. As crianças ouviram de forma completa, né? Não houve cortes. Nós achamos que temos o direito de cortar. Eu vou falar até aqui, eu vou contar até aqui. Não, conta tudo, né? Fala tudo. Porque é a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem derramamento de sangue? Tem, do próprio Senhor Jesus, como também tem outros, né? Mas tem do próprio Senhor Jesus. E parar para pensar, o mundo que a gente vive hoje, né? Essa realidade que nós vivemos hoje, é uma realidade de paz? É uma realidade assim, nossa, que coisa, né? Não tem nada sanguinário, não tem nenhuma violência. Gente, isso aí você acha que vive, então, num país de utopia, porque a gente mora não só no Brasil, assim, a gente mora no Brasil, mas não é só no Brasil, é no mundo inteiro. A violência está para todo lado. Então, assim, e mesmo, né, no ato de Davi cortar em tudo, ali tem a glória do nosso Senhor Deus, né? Então, nós precisamos contar. Eu achei muito importante você falar sobre isso. E essa faixa etária é uma faixa etária que já começa, né? Como você falou aqui, alguns já sabem ler muito bem, outros estão em processo de alfabetização, mas eles já começam a manusear a palavra, eles já começam a abrir a Bíblia, né? E começam a ler passagens bíblicas. O meu filho mais velho, por exemplo, ele começou a ler lendo a Bíblia. Eu fiz questão que o primeiro livro que ele lesse foi a Bíblia. Então, assim, ele já começou lendo. E quando a criança lê a palavra, ela vai ler essas partes. Entende? Eles vão ler essas partes. Então, por que nós não contamos? Né? E esse contar, você colocou aqui de uma forma muito maravilhosa, né? A questão dos recursos, a questão do preparo, os 10 mandamentos, amei. Né? Assim, que coisa maravilhosa, né? A gente poder ouvir os 10 mandamentos dessa forma, né? Para o professor, amei muito. Então, assim, estou muito feliz pela sua participação. Todas as características que você colocou aqui realmente é dessa faixa etária, né? Eu tenho um filho do primário, vai fazer 8 anos, e é assim mesmo como você colocou aqui. E nós precisamos, como você encerrou lindamente na sua palestra, semear a palavra para que dê bons frutos. Eu sou apaixonadíssima por essa parábola, é uma das que eu mais amo. E é uma parábola linda para contar para as crianças. Eu tenho uma roupa, tá, Monique? Eu tenho uma roupa de semeador. Quando eu vou de semeador, eu caminho, eu tenho cozinhador de aí. Então, assim, é da gente, né? Então, assim, eu não sei dar aula se eu não fizer algo. Isso é demais. Eu tenho toda a roupa, eu sou apaixonada. Isso que você faz, sem dúvida, está criando lembranças nos seus alunos para a vida toda. E isso ajuda no aprendizado, né? A criança, quando ela tem formas de aprender, ela aprende vendo, ela aprende ouvindo, né? Ela aprende lendo, ela aprende reproduzindo, né? Então, assim, isso que você faz é algo assim, muito bom, porque
Com certeza, se eu fosse sua aluna, eu ia ficar assim, maravilhada, encantada, assim, uau! Né? E tem criança que vai até achar que é o próprio semeador ali em pessoa. Entendeu? Então, assim, isso é vestir a camisa, né? É vestir a camisa do professor, é vestir a camisa de ministro de crianças. Então, assim, nossa, só gratidão por tudo que você compartilhou aqui, essas fotos maravilhosas, né? Que você postou aqui. Achei muito interessante a questão dos rapazes, né? Que você convidou para estar ali fazendo a dança, né? Que você falou com o escudo, né? É porque nossa igreja aqui, Monique, tem um grupo de rapazes que eles fazem umas coreografias dramatizadas. Então, quando eu falar da armadura de Deus, então assim, eu tenho que chamar o grupo Efésios, que o nome do grupo é Efésios. E eles apresentaram, sabe? Com as crianças ficaram encantadas, porque a aula foram eles. Foi a música. Eu acho que você conhece a música Efésios 6, acho que todo mundo conhece, né? Que fala da palavra, que entra o soldado, que diz, que faz toda a marcha. É bem interessante. Então, foi a aula, sabe, que até hoje, se eles vêm quando, tio Márcio, eles vêm quando, tio Márcio, de novo, né? Então, marca. Eu tento envolver a igreja também quando eu posso. Eu acho que deu uma travadinha no de Monique. Gente, Sabina, obrigado. Tô vindo aqui. Eu acho que, Monique, onde você está? Ah, sim, chegou. Chegou. Bom, tá. Mas, assim, eu peguei a sua fala. Foi assim, muito bom. Achei, nossa, linda essa iniciativa que você teve, desenvolver, né? Envolvendo aí outros ministérios da igreja na sua aula. Muito bom mesmo. Parabéns, viu, por todo o seu trabalho, por dedicação, né? Por todo o seu esforço. E, assim, nossa, que Deus continue te abençoando. E isso que você fez, né, de chamar os rapazes ali que dançam e tal, isso é muito importante, porque são homens participando ali do Ministério Infantil ou do departamento da EBD. Eu tenho 5, tá? Eu tenho 5 que participam, que são professores, Glória 5 homens. a Deus, glória a Deus. Eu acho que é talvez a igreja com mais homens que eu já ouvi até hoje, no Ministério Infantil. Mas sabe É por quê? verdade. É o meu primeiro ministério que eu tenho homem, tá? É o meu primeiro ministério. É o meu primeiro ministério, assim, da igreja que eu participo, que eu tenho homem no ministério. As demais são mulheres. Monique, tem alguém dizendo aqui que não me encontrou no Facebook. Se você não me encontrar como Kids Márcio Oficial, coloca lá Márcio Amorim. Só Márcio Amorim que vai aparecer. O Facebook dele é Márcio Amorim. Tá? Então, o Facebook tá aí, ó. Facebook Márcio Amorim, tá bom? Gente, então, vamos encerrar aqui esse momento, porque eu não queria que acabasse, que é muito bom ouvir o Márcio, é muito bom. Já fez o sorteio, foi? Ele. Hã? Já teve o sorteio? Não, vou ter sorteio. Você pode ficar aí para escolher o número? Posso, mas veja só, eu também, se eu puder, eu vou estar realizando uma semana de capacitação de 14 a 18 de dezembro, de segunda a sexta, de 7 da noite a 9, sobre a arte de planejar, planejamento por faixa etária. Eu quero doar também uma vaga no sorteio aí para quem quiser participar, tá certo? É de 14 a 18 de dezembro. Ah, se alguém aqui, se alguém viu? Vai ser uma semana, a gente vai trabalhar assim, planejamento por faixa etária, desde o berçário até os juniores. Imagina, vai ser maravilhoso. Então, gente, ó, acabamos aí de ganhar uma vaga para um treinamento online, né? É online. Online, então, se tiver gente aí de fora do Brasil, dentro do Brasil, enfim, pode participar. Vamos fazer, então, o sorteio do Márcio agora, e depois fazemos do meu, tá bom? Para não ter confusão. Coloca aí, eu quero, referente ao treinamento do Márcio, tá? Põe aí, eu quero. Já botaram aqui, viu, um bocado, eu quero. E aí a gente vai sortear. Eu coloquei aqui de 1 a 20. Você vai escrevendo eu quero, eu quero. Quanto mais escreve, mais chance de ganhar, tá? E aí eu vou sortear um número.
O número que sair, eu vou contar de baixo para cima. Aí vai sair a pessoa premiada. Vou dar aí 1 minuto para vocês escreverem eu quero, eu quero, eu quero. Vamos lá. Gente, eu sei que vocês estão escrevendo aí eu quero, mas depois compartilha essa live abençoada com os irmãos, por favor. Tá bom? Compartilha. Ele falou aqui até de questão de professor, então compartilha aí com quem é professor de junior, de primário, de jardim. Compartilha com todo mundo, maternal, que eu tenho certeza que vai abençoar a vida do nosso irmão aí que vai participar. Bem, passou 1 minuto, parou, vamos lá, vamos parar, não pode botar mais. Parou, gente. Ó, mãos para cima. Não pode escrever mais. O povo não para, não. Vamos lá. Povo, pare, povo. Ó, parei, hein? Parei na Sabine Carla, às 8h29. Sabine Carla, às 8h29. É o comentário depois da Ana Mara. Parei na Sabine. Não adianta mais escrever eu quero. Tá bom, gente? Parei, ó, parou. Deixa eu procurar a Sabine, que a Sabine já foi lá para cima, do tanto eu quero aqui. Cadê a Sabine? Sabine, cadê você? Achei a Sabine. Pronto, vou contar a partir dela. Vamos lá. Márcio, escolhe o número de 1 a 20. E não, escolhe de 1 a 20 não, porque tá para pergunta dobrada. Peraí. 1 a 29. Pode escolher. Que aqui, esse aqui eu uso para o meu. Escolhe o número de 1 a 20. Vê só, é um número que ninguém nunca diz. Número 1. Número 1, então é a Sabine. Ah, Sabine. E ela... Sabine Carla, então. Se eu não me engano, hoje é aniversário dela. Ela está no meu grupo do WhatsApp. Eu acho que é. Olha aí, se for ela, já ganhou um presente de aniversário hoje. Sabine, cadê você? Se você não der um oi aqui agora, mostrando que você está online ainda, você vai perder a vaga, hein? Então, fala que estou aqui. Uhul, ganhei! Tá aqui, eu estou aqui, uhul! Maravilha! Ela tá aí, Sabine, hoje é o seu aniversário? Responde aí nos comentários. Se hoje é o seu aniversário. Eu acho que é o aniversário dela. E o meu presente! Sim. Sabine, parabéns! Feliz aniversário, que Deus abençoe a tua vida! Deus abençoe o teu ministério ricamente, a tua família. Estou muito feliz por você, porque além de ser o seu aniversário, você ganhou um presente. Olha que coisa linda. Tá vendo? Deus é bom o tempo todo, minha filha. O tempo todo. Glória a Deus. Sabine, procura... O Marcos colocou aí nos comentários o telefone dele. Contato. Coloquei no contato. Isso. Chama ele no WhatsApp, não é isso, Marcos? Não é melhor? É. Chama o Márcio no WhatsApp, tá bom? Que aí ele vai te passar as orientações, as informações, certo? Muito feliz. Que legal, né? Dia de aniversário ganhar um presente desse. E ainda com o professor Márcio Amorim, pensa. Não é qualquer coisa, né? Oh, que maravilha. Parabéns, viu? Muito bom. Márcio, mais uma vez aí, muito obrigada mesmo pela sua disponibilidade, pelo seu tempo aqui entregue a nós, né? Com tanto amor, com tanto carinho, dá para ver que você ama o que você faz, que você se dedica no que você faz, que você separou para a gente aí com muito amor e com muito carinho essa palestra, né? E assim, a gente sente isso em tudo aquilo que você vai falando, que você vai mostrando. Então, que o Senhor te recompense, né, esse tempo aqui que você teve conosco. Amém. E que o Senhor continue honrando o teu ministério, né, te abençoando, te ajudando, te direcionando, em tudo que você fizer, que seja para a honra e glória do Pai. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe grandemente. E quem sabe aí, né, até a próxima, porque eu não paro de inventar coisas, então daqui a pouco coisa, a gente está aí juntos de novo. Aí quando tu inventa coisa para eu estar dentro, viu? Por favor. Certo, fechado, Marcos. Deus te abençoe. Amém. Amém.